A irmã de Lucian chamou do primeiro andar, dizendo para Lucian acordar e descer para o café da manhã. Enquanto Lucian se arrumava e se aproximava da sala de estar, já conseguia sentir o aroma tentador de carnes no ar. A mãe dele já havia preparado um verdadeiro banquete sobre a mesa de jantar, esperando que aquela refeição reforçada trouxesse bons resultados a Lucian no exame unificado que se aproximava. Sua irmã mais nova comentou, com um sorriso, que também iria acompanhá-lo até o local do exame. Lucian sorriu e deu um leve tapinha na cabeça dela, dizendo que seria bom para ela se acostumar com o ambiente do exame, assim não ficaria tão nervosa quando chegasse a vez dela. Ela fez um biquinho, mas não disse nada. Eles terminaram rapidamente o café da manhã e, enquanto se preparavam para sair, a mãe lembrou Lucian de não ficar ansioso e dar o seu melhor. O som de uma buzina ecoou do lado de fora, e ao olharem, viram o pai deles no carro, acenando animadamente para Lucian, transbordando empolgação. Hoje, com Lucian prestando o exame unificado, parecia que toda a família estava envolvida nesse momento tão importante. Assim que os irmãos entraram no carro, o pai os conduziu alegremente para fora do condomínio residencial. Embora soubesse dirigir, ele sempre andava de bicicleta para economizar dinheiro. Recentemente, Lucian havia lhe comprado um carro, e mesmo que Lucian quisesse comprar um modelo mais luxuoso, o pai insistiu por uma opção mais modesta. Não era um carro caro, mas para o pai deles, era um verdadeiro tesouro. Dentro do carro, o pai comentou animadamente com Lucian: se a família Lu vai produzir um grande mestre marcial, agora depende de você. Hinata imediatamente protestou, perguntando: e eu? Como fica? O pai riu e respondeu: garotinha, sua vez ainda está bem longe. O trio conversava e ria no caminho até o local do exame, até que finalmente pararam no Centro de Artes Marciais da cidade. A entrada, normalmente vazia, hoje estava lotada, repleta de pais ansiosos e estudantes prestes a fazer a prova, sem falar nos inúmeros carros estacionados ao longo da rua. Ativando seu poder psíquico, Lucian pôde ouvir as vozes preocupadas dos pais conversando com seus filhos. Quer água? E o banheiro? Boa sorte no exame. Não fique nervoso. Lembrou de trazer sua identidade. Lucian olhou para aquele grupo de jovens prestes a fazer o exame. Já fazia muito tempo desde que ele viverá como um estudante comum do ensino médio, e agora estava prestes a passar pelo que todos os estudantes enfrentam, o exame unificado. O pai, ao olhar para o Centro de Artes Marciais, lembrou do passado. Na juventude, também havia feito o exame unificado ali. Infelizmente, seu talento não era suficiente, e o regime de suplementos exigido era demais para ele. Acabou apenas fazendo uma breve aparição antes de ser eliminado. Virando-se para Lucian, os olhos do pai estavam cheios de orgulho. Disse a ele que Lucian era 100 vezes mais forte do que ele jamais foi, e que não diria mais nada, apenas que desse tudo de si para não ter arrependimentos depois. Lucian respondeu com seriedade, dizendo que entendia. Hinata também o encorajou. Irmão, dê o seu melhor. Papai e eu vamos esperar por você aqui fora. Lucian sorriu, se despediu dos dois e caminhou sozinho até a entrada do Centro de Artes Marciais. Ele entrou na fila para verificação de identidade e recebeu um número. Assim que passou da linha amarela, dezenas de milhares de estudantes avançavam em direção à entrada. Atrás dele, incontáveis olhos cheios de expectativa observavam. O grande exame unificado de artes marciais finalmente havia começado. Lucian percebeu que todos os outros candidatos ao seu redor estavam bastante nervosos. O Centro de Artes Marciais da cidade do Lago Branco, com capacidade para mais de 100 mil pessoas, havia sido dividido em várias pequenas salas individuais. Dentro de cada sala, havia um dispositivo para medir o nível de energia sanguínea e outro para avaliar a força de combate. Longas filas já se formavam, com os estudantes se organizando para serem testados. Cada sala de teste tinha 3 supervisores, um para medir a energia sanguínea, outro para avaliar a força de combate e um terceiro na porta, mantendo a ordem e coordenando a entrada dos candidatos. Cada estudante possuía um número designado. Enquanto um grupo era chamado por um dos supervisores, um deles caminhou até onde Lucian estava, franzindo a testa, como se algo estivesse errado. O que está acontecendo aqui? Por que os alunos não conseguem formar uma fila decente? Pensou. Já havia observado aquele local por um tempo e percebeu algo estranho. A frente e o fim da fila estavam lotadas de alunos, mas havia um espaço vazio bem no meio. O supervisor fez sinal para Lucian avançar e ele obedeceu. Em seguida, chamou um garoto gordinho que estava atrás de Lucian para se aproximar também. O menino, suando, disse que não era por vontade própria que não avançava, mas que, sempre que se aproximava de aquele cara, apontando para Lucian, sentia uma ansiedade inexplicável, suas pernas começavam a tremer. Ele estava bem quando entrou, mas quanto mais se aproximava de Lucian, mais nervoso ficava. As sobrancelhas do supervisor se franziram enquanto ele observava os estudantes alinhados à frente de Lucian. Percebeu que agora eles empurravam desesperadamente para frente, como se estivessem sendo cutucados por trás. Só então o supervisor concentrou sua atenção em Lucian. Um olhar superficial não revelaria nada de anormal, mas, ao olhar mais de perto, seu coração quase parou. Não era de se admirar que os estudantes à frente e atrás de Lucian relutassem em se aproximar dele. Lucian exalava uma aura imponente, como se estivesse cercado por um campo de força invisível. Era tão opressor que os que estavam por perto instintivamente queriam manter distância. Naquele momento, até mesmo o supervisor ao lado de Lucian sentiu um arrepio estranho no couro cabeludo e os pelos dos braços se eriçaram. O supervisor sabia bem que uma presença como aquela era resultado
resultado da concentração do nível de energia sanguínea de um artista marcial, atingindo níveis tão altos que começavam a irradiar para fora. Embora já tivesse presenciado situações assim antes, ver isso em um estudante do ensino médio de apenas 18 anos era algo raro. O supervisor decidiu que Lucian entraria primeiro na sala de testes, instruindo os outros a se alinharem atrás dele. Agradecidos pela oportunidade de se afastarem, os outros estudantes rapidamente se dispersaram, ansiosos para se distanciar daquele monstro. Lucian, resignado, dirigiu-se para a sala de testes. Assim que entrou, ouviu um jovem protestando em voz alta, dizendo que não havia tomado nenhuma substância proibida e que só havia bebido uma sopa de galinha feita por seu tio, que dizia ser boa para a prova. Mas o supervisor não se convenceu e o levou para fora. Outro supervisor lançou um olhar frio para os estudantes presentes, advertindo que diria aquilo apenas uma vez. Se alguém tivesse consumido algo inadequado nos últimos dias, poderia sair agora. Isso seria considerado uma ausência e não afetaria a chance de participar do exame unificado no ano seguinte. O jovem arrastado para fora continuava protestando. Com certeza, ele guardaria rancor do tio por muito tempo. O supervisor balançou a cabeça, comentando que trapaceiros como aquele provavelmente nunca seriam aceitos em uma universidade de artes marciais. Nenhuma instituição aceitaria um aluno com histórico de desonestidade. Quando finalmente chegou a vez de Lucian, uma aura intensa e palpável emanava dele, tornando o ar da sala pesado. Os rostos dos dois supervisores empalideceram, e o que estava mais próximo deu vários passos para trás, sentindo-se oprimido pela intensidade. Era chocante ver dois supervisores de artes marciais de nível 5 reagirem assim. Seus corpos tremiam, recuando instintivamente de Lucian. O supervisor responsável pelo teste de energia sanguínea, tentando controlar o desconforto diante da poderosa aura de Lucian, aproximou-se com uma agulha para coletar uma amostra de sangue. Mas, antes que ele abrisse o pacote, Lucian alertou: "Essa agulha não vai perfurar minha pele." O supervisor parou imediatamente, arregalando os olhos, incrédulo. Em seguida, assentiu e pegou uma agulha de grau mais alto da gaveta. Lucian, no entanto, não achava que faria diferença. Pegou um punhado de agulhas e as cravou na própria mão com força. Para espanto de todos, as agulhas entortaram sem conseguir perfurar sua pele. Sem outra solução imediata, os supervisores decidiram testar primeiro a força de combate de Lucian. Enquanto isso, tentariam encontrar uma agulha ainda mais avançada para o teste de sangue. Enquanto isso, uma garota loira fazia seu teste. Aproximando-se do boneco de medição, desferiu um soco com toda sua força. Com alegria, viu sua força de combate ultrapassar a marca de 100, dando-lhe esperanças de entrar para a Universidade Marcial de Arataka. Chegou a vez de Lucian. O funcionário, surpreso ao ver um supervisor escoltando pessoalmente um estudante, lembrou que o valor de energia sanguínea de Lucian ainda não havia sido registrado. O supervisor cochichou algo no ouvido do funcionário, deixando-o incrédulo. O supervisor então olhou para o boneco de teste mais próximo e perguntou se não precisariam usar um mais avançado. O funcionário, ainda chocado, informou que aquele já era o modelo mais moderno disponível para o exame unificado, com limite máximo de força de combate de 990 mil, ou seja, mesmo um artista marcial de nível 6 poderia ser avaliado por ele sem problemas. O funcionário riu e comentou: "Esse garoto não pode ser um grande mestre, né?" O supervisor se recompôs, achando que talvez estivesse exagerando. Então chamou pelo nome de Lucian. Ao se aproximar, uma aura escaldante e avassaladora irradiava de Lucian. O supervisor e o funcionário sentiram momentaneamente a confiança vacilar, como se tivessem subestimado aquele estudante. Mas, ao vê-lo se apresentar educadamente, relaxaram um pouco. Lucian posicionou-se diante da máquina de força de combate e respirou fundo. Era como lava correndo sob uma camada de gelo. Como ele demorava, o funcionário perguntou timidamente: "Você está pronto, Lucian?" Lucian respirou fundo novamente, canalizou seu poder psíquico e ativou a técnica da respiração flamejante, técnica divina de Plutão, para amplificar seu nível de energia sanguínea. As pupilas dos supervisores se contraíram bruscamente, como se vissem algo refletido em Lucian que não conseguiam acreditar. Ambos observavam, incrédulos de que aquele era apenas um estudante do ensino médio prestando o exame unificado. Finalmente, Lucian liberou seu golpe supremo, estágio do caminho marcial perfeito. Então ativou 20 vezes a força estelar. Por fim, usou a técnica de grande mestre, 10 sóis no céu. Combinando todo o seu poder, Lucian mirou no seu golpe mais forte. Todo o estádio tremeu. Vamos voltar 5 minutos no tempo. Galera, o próximo personagem vai ser chamado de Asta. Se quer que eu mude, deixe uma sugestão de nome aqui nos comentários. Fechou. No último andar do Centro de Artes Marciais, Presidente Asta, calmo e sereno, olhava para seu oponente do outro lado do tabuleiro de xadrez. Um homem de meia idade, gordinho e vestido de maneira casual. Com um sorriso, o Presidente Asta disse: "Cheque mate." O Presidente Asta era o responsável pelo exame unificado da cidade do Lago Branco naquele ano e também o presidente da Associação de Artistas Marciais de uma cidade vizinha. Para evitar trapaças, era comum que o exame fosse supervisionado por um presidente de associação de outra cidade. Galera, o nome desse presidente vai ser Majin Buu. O nome dele é Liu. O homem gordinho, diretor Majin Buu, do Departamento de Educação da cidade do Lago Branco, olhou confuso para o tabuleiro e depois riu. Aquela era a 7ª derrota dele no dia. O Presidente Asta respondeu com um leve sorriso:
Só venci porque o diretor Majin Buu me deixou ganhar. Um mero artista marcial como eu não entende nada de xadrez. Nesse momento, alguém invadiu a sala sem nem bater. Era a secretária do presidente Asta, visivelmente nervosa. Ele a repreendeu. Não está vendo que estou com um convidado? Qual a emergência? A secretária, gaguejando, explicou que um candidato da cidade do Lago Branco havia quebrado a agulha usada para testar o nível de energia sanguínea, e o supervisor estava pedindo uma agulha ainda mais avançada. O presidente Asta franziu a testa. Mas já não usamos agulhas de alto nível em todos os locais de exame. Se quebrou, é só dar outra. Não há por que me avisar. A secretária hesitou, então completou. A agulha que ele quebrou já era a de alto nível. A atmosfera na sala ficou tensa. O presidente Asta apertou uma peça de xadrez com tanta força que ela se despedaçou. O diretor Majin Buu, que escutava tudo em silêncio, mostrou um semblante de surpresa. Foi uma agulha de extração de sangue de alto nível, quebrada por um estudante. Ele se levantou imediatamente e deu ordens para que trouxessem uma agulha de grau avançado, além do histórico do candidato. A secretária, já preparada, entregou os documentos. Ao ler, o presidente Asta ergueu os olhos para o diretor Majin Buu, que agora sorria de orelha a orelha, e disse com um sorriso leve: "Parabéns, diretor Majin Buu." Apesar das palavras humildes do diretor, sua expressão era de pura alegria. Ambos sabiam o que significava quebrar uma agulha de alto nível. Aquele estudante tinha potencial não só para ser o melhor da província, mas até nível nacional. 18 anos. Nível de artista marcial acima do 4º nível. O presidente Asta estava cada vez mais impressionado. O diretor Majin Buu riu, sorrindo e segurando sua barriga redonda. O presidente Asta, então, percebeu algo. Espere, poderia ser que o estrela militar deste ano seja da cidade do Lago Branco? O sorriso do diretor Majin Buu só aumentou. Era a primeira vez que o presidente Asta realmente se surpreendia. Claro que ele sabia sobre o programa de seleção de estrelas militares, realizado anualmente pelo Distrito Militar do Leste. A província de Arataka organizava um campo de treinamento de gênios especificamente para esse fim. No entanto, os talentos da cidade dele foram eliminados logo no início naquele ano. Por isso, ele sequer sabia quem havia vencido o treinamento. Ambos riram discretamente. "Isso não é só estar qualificado para disputar o melhor artista marcial da província", disse um deles. "Isso é praticamente garantir o título nacional." Um sentimento de reverência tomou conta do presidente Asta. Em seus olhos, havia até um toque de inveja ao olhar para o diretor Majin Buu. Ele sempre quis ter a chance de testemunhar um prodígio desse nível em vida, e agora que tinha, não pretendia desperdiçá-la. Os dois acenaram em concordância e desceram rumo aos locais de exame. Subitamente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo centro. Soava como se algo tivesse explodido, como se um terremoto estivesse acontecendo. O olhar do presidente Asta se voltou na direção da explosão. "Não é lá que estão fazendo o teste de força de combate? O que diabos aconteceu?" Cheios de suspeitas, o presidente Asta e o diretor Majin Buu correram imediatamente. Dentro da sala de testes, o supervisor e o funcionário responsável ficaram estarrecidos com o estrondo. Em seguida, uma onda de energia emanou do ponto onde o punho de Lucian havia atingido o boneco de teste. O visor do equipamento não mostrava nenhum valor. O boneco começou a emitir sons de estalo, e então se despedaçou completamente. O funcionário encarregado do teste de força ficou parado, boquiaberto, olhos arregalados. O equipamento. Diante deles havia um equipamento de teste com um limite de até 990 mil, capaz de medir a força de combate de artistas marciais no pico do 6º nível. E ainda assim, ele foi destruído com um único soco. Com uma expressão grave, o presidente Asta entrou na sala e questionou o que havia acontecido. Reconhecendo-o imediatamente, o supervisor tentou explicar apressadamente, mas antes mesmo de conseguir falar, os olhos de Asta já estavam fixos no canto da sala. Lá estava a máquina soltando fumaça, parecendo sucata, e à sua frente, o jovem calmo permanecia de pé, virando-se lentamente para encará-lo. Um dos funcionários se aproximou quase chorando, apontou para Lucian e exclamou: "Ele é um grande mestre." O presidente Asta imediatamente ordenou que os supervisores evacuassem os outros examinados e pediu aos estudantes do lado de fora que tivessem um pouco de paciência. Em seguida, disse à sua secretária e ao supervisor que trouxessem imediatamente o boneco de teste de força de combate para nível de mestre, emprestado da Associação de Artes Marciais, enfatizando a urgência. Após vê-lo sair às pressas, o presidente Asta pensou consigo mesmo: "Esse jovem é verdadeiramente extraordinário." O diretor Majin Buu foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sorrindo gentilmente para Lucian, disse: "Não se preocupe com a máquina. Sente-se e descanse um pouco. O novo equipamento chegará em breve." O olhar de Asta se fixou intensamente em Lucian. Mesmo à distância, ele podia sentir claramente a aura esmagadora emanando do jovem. Era realmente inacreditável. Como presidente da Associação de Artes Marciais e estando no pico do 6º nível, ele realmente sentia um leve temor por um estudante de 18 anos. Embora tivesse certeza de que Lucian estava acima do 6º nível, ainda assim queria verificar por si mesmo. O tempo pareceu desacelerar. Todos aguardavam. Logo, o supervisor retornou, arrastando uma grande caixa. Com a ajuda de outros, conseguiram montar o novo boneco de teste de força de combate. O presidente Asta então pegou uma agulha avançada de
teste de energia sanguínea, pronto para testar Lucian. Quando a agulha perfurou suavemente a ponta do dedo de Lucian, uma gota de sangue vermelho, misturada com um brilho dourado, surgiu. A sala mergulhou em um silêncio de tirar o fôlego. O primeiro a reagir foi o próprio presidente Asta. Ele olhou fixamente para a gota de sangue, tão densa que parecia uma pérola vermelha radiante, sólida e coesa. Seria isso sangue de um grande mestre? Pensou ele, mas logo balançou a cabeça. Já havia visto sangue de um verdadeiro grande mestre antes. Era ainda mais sólido e possuía um poder avassalador. Ele estava certo de que Lucian ainda não havia alcançado esse nível, mas definitivamente não estava longe. O sangue foi então colocado na máquina de análise. Após alguns segundos, um número apareceu na tela. 1.123356. Esse era o nível de energia sanguínea de Lucian. Ao ver o número, o diretor Majin Buu se inclinou bruscamente para frente, quase pulando. Seus olhos estavam vidrados na tela, repletos de espanto e alegria. A pontuação de energia sanguínea ultrapassava 1200. Esse era um resultado digno de um artista marcial de 6º nível. Em toda a história dos exames unificados da cidade do Lago Branco, e até mesmo em toda a província de Arataka, nunca se viu um valor tão alto. A voz de Majin Buu tremia quando falou, enquanto o presidente Asta olhava para Lucian com um sorriso satisfeito e dizia: como diz o velho ditado, os heróis surgem na juventude. Era oficial. Lucian havia quebrado o recorde de energia sanguínea da província de Arataka. Os supervisores estavam atônitos. Um artista marcial de apenas 18 anos, no 6º nível, impossível não quebrar o recorde. Mas Lucian não parecia surpreso com o resultado. Pelo contrário, manteve a calma. O supervisor pensava consigo. Pelo jeito dele, esse jovem ainda está escondendo algo. Logo chegou a hora de testar a força de combate de Lucian. O supervisor encarregado do teste o chamou, posicionando-o ao lado do boneco especial. Este novo boneco de teste para nível de mestre havia sido emprestado diretamente da Associação de Artes Marciais da cidade do Lago Branco. Brilhante e impecável, o equipamento era não só avançado, mas completamente novo. Após uma rápida calibração, o presidente Asta fez um gesto, sinalizando para que Lucian começasse. No entanto, um toque de ironia passou por sua mente. Em toda a cidade do Lago Branco, são pouquíssimos os que realmente precisaram usar esse equipamento. E agora, ele está sendo usado por um estudante de exame unificado. Asta sentia um turbilhão de emoções, orgulho, surpresa e até uma pitada de incredulidade. Lucian permaneceu quieto diante do boneco, respirou fundo. Cada célula de seu corpo parecia despertar. Ele mais uma vez liberou todo o seu poder. Cada músculo, cada gota de sangue foi preenchido com uma força monstruosa. De repente, ele avançou com força total. Técnica da respiração flamejante. 20 vezes a técnica estelar. Técnica de grande mestre. Os 10 sóis no céu. Uma onda de energia colossal se espalhou, empurrando para trás o diretor Majin Buu e o supervisor. A força era tão intensa que parecia rasgar o próprio ar. Uma onda de energia irrompeu como se todos fossem cordeiros indefesos diante de uma tempestade colossal. No entanto, o presidente Asta permaneceu firme como uma montanha, mesmo que suas roupas dançassem violentamente com o vento. Seu olhar estava fixo em Lucian, incapaz de esconder o espanto. Lentamente, ele disse: Isso é a vontade de um grande mestre. Aquilo que ele perseguira com fervor durante anos agora se manifestava diante de seus olhos, em um jovem. Nenhuma palavra poderia explicar o que Asta estava sentindo. Embora o diretor Majin Buu não fosse um artista marcial de alto nível, ele compreendia o significado de possuir a vontade de um grande mestre. Isso confirmava que o jovem diante deles inevitavelmente se tornaria um grande mestre de 7º nível. O futuro de Lucian era, sem dúvidas, brilhante. Dessa vez, o boneco de testes não foi destruído, mas um grande amassado ficou claramente visível em sua superfície. Quando a onda de energia dissipou, todos os olhares se voltaram para a tela. Os números oscilaram antes de finalmente se estabilizarem. 1,26 milhão de força de combate. A sala ficou tão silenciosa que seria possível ouvir uma agulha cair. O presidente Asta ficou sem palavras. Lucian possuía um nível de energia sanguínea comparável ao de um grande mestre, a vontade de um grande mestre, e sua força de combate já havia atingido esse patamar também. Mesmo que sua energia sanguínea ainda estivesse um pouco abaixo, ele já era digno do título de quase grande mestre. Um quase grande mestre de apenas 18 anos. Dá pra acreditar? O presidente Asta, com uma expressão complexa, olhava fixamente para Lucian, que permanecia com os punhos recolhidos. De repente, como se lembrasse de algo, perguntou: por que você não usou sua força interior? O diretor Majin Buu também notou isso e fez a mesma pergunta. Lucian balançou a cabeça e uma luz dourada apareceu em sua mão, desaparecendo logo em seguida. Ele disse calmamente que ainda não havia atingido o 5º nível. Os dois homens o encararam, atônitos. As palavras de Lucian eram calmas como a água, mas soaram como trovões em seus ouvidos. Sem nem ter atingido o 5º nível, ele já demonstrava a força de um grande mestre. Como seria quando realmente alcançasse esse nível? Após um breve silêncio, o presidente Asta virou-se para o diretor Majin Buu e o parabenizou novamente. A cidade do Lago Branco acabará de ver o surgimento de um verdadeiro prodígio. Os lábios de Majin Buu tremiam, seus olhos brilhavam. Ele sabia que aquele jovem de sua cidade estava prestes a ascender
a grandeza. Majin Buu virou-se rapidamente e ordenou com urgência que o supervisor notificasse o presidente Xiao e o Distrito Militar Oriental sobre a notícia. Do lado de fora do Centro de Artes Marciais, Lucian observava os demais estudantes exibindo uma variedade de emoções. Alguns estavam desanimados, outros em choque, alguns animados e outros fervorosos. O pai e a irmã de Lu se aproximaram rapidamente, perguntando com curiosidade: como foi o exame? Lucian sorriu levemente e respondeu: melhor do que eu esperava. Os olhos de Ling brilharam. Ela disse que esperava que ele se tornasse o melhor entre os estudantes de artes marciais do estado. O trio tirou uma foto comemorativa do exame unificado de Lucian antes de ir para casa. Ao chegarem, foi justo na hora do jantar. Depois de comer, Lucian voltou para o Reino dos Sonhos. Lá, revisou suas informações pessoais e dessa vez havia mudanças. Aos 18 anos, venceu a seleção da Estrela Militar do Distrito Oriental. No mesmo ano, com a maior pontuação do exame unificado do país, foi aceito na Universidade Divina de Artes Marciais, na capital real. Aos 32, alcançou o nível de Grande Mestre de 7º nível. Aos 54, atingiu o 8º nível Grande Mestre. Aos 60, foi reconhecido como um dos 4 generais do Distrito Militar Oriental, com uma vida repleta de feitos militares. Morreu no ano marcial 477, com 181 anos. A avaliação histórica pessoal de Lucian recebeu uma pontuação alta, 4,5 estrelas, concedendo a ele acesso ao banco de recursos de semente de fogo de nível 4. Lucian ficou levemente surpreso. Finalmente havia alcançado o nível de Grande Mestre de 8º nível em sua vida. No entanto, ao olhar para a coluna com Jujis, quase desmaiou. Ao contrário do que imaginava, os nomes ali não diminuíram, aumentaram em mais 3, totalizando 5 esposas. Ele deu de ombros, achando que era só uma piada do sistema. Alcançar o nível de Grande Mestre e ter acesso à semente de fogo estelar de 4ª categoria significava que agora poderia desbloquear as técnicas avançadas dos 3 maiores estilos marciais de 11º nível. No mundo das artes marciais, dominar técnicas poderosas é essencial para alcançar o auge. Ao ver as 3 técnicas de 11º nível diante de si, Lucian sentiu uma alegria sem precedentes. A técnica de fortalecimento corporal estelar, o segundo estágio da técnica do corpo dourado e os capítulos avançados da técnica de respiração natural e da meditação de cristal. Armado com essas 3 técnicas de nível 11, o caminho de Lucian nas artes marciais daria um salto definitivo. Lucian já possuía a vontade de um grande mestre. Assim que elevasse sua energia sanguínea, certamente ascenderia ao posto de grande mestre. No entanto, ele sabia que o caminho não seria fácil. Mesmo praticando a mesma técnica, cada indivíduo possui compreensões e caminhos marciais distintos. Ele aprendeu a técnica 10 sóis no céu com Xuanin, enquanto a técnica estelar de fortalecimento corporal vinha do mestre marcial Wang He. Os núcleos de seus caminhos marciais certamente divergiam, mas Lucian não se deixaria limitar por isso. Ele acreditava firmemente que cada técnica marcial era um caminho para a verdade suprema. Seu objetivo era sintetizar, integrar e descobrir um caminho marcial que fosse verdadeiramente seu. Soltando um longo suspiro, seu olhar se tornou ainda mais determinado. Ele não se contentaria em ser apenas um grande mestre. Seu objetivo era superar todos os artistas marciais de 11º nível, alcançar o 12º nível e ir além. Apenas ao atingir tal altura incomparável, alguém poderia de fato reescrever a história e remodelar o mundo. Esse era o maior desejo de Lucian. Keep your hands right there. I pop two more shots on my mind.